Hoje eu vim te trazer 10 motivos pelos quais você não deve fazer cursinho presencial em 2026 e preferir o estudo online. Oi, eu sou Ju Palermo, você está no canal Fala Pra Camões. Por favor, já me segue aqui, dá uma curtida, dá um hype, deixa um comentário, principalmente se você, ao longo do vídeo aqui, discordar de alguma coisa que eu tô falando ou concordar comigo, né? Vamos conversar a respeito desse assunto, porque assim, gente, cair no clichê e no banal falar que a pandemia mudou muitas coisas, a gente sabe disso, né? E também, respeitando todas as tragédias, tem coisas que vieram para o bem. Uma delas foi a maneira de você, vestibulando, estudar online, poder fazer cursos online. Você estava preso a um único modelo que existia, que era a máfia dos cursinhos presenciais que tem em toda a cidade, né? Principalmente os cursinhos grandes, que são franquias, ou se não tem grande, sempre tem um cursinho da sua cidade, que é o grande na sua cidade, mesmo que seja uma cidade pequena do interior. Mas é uma máfia, você não tinha escolha, né? A gente não tinha outra maneira. Eu fiz cursinho também, quando eu fui prestar faculdade, eu estudava o dia inteiro e fiz faculdade, estudava período integral e fiz cursinho à noite, né? Para fazer o Unicamp à noite também, porque eu já trabalhava. Eu também fiz cursinho. E até a pandemia era a única maneira que a gente conhecia de estudar. Só que com a pandemia vieram os cursos online que só têm vantagens. Se eu fosse vestibulanda hoje, eu já falei isso em outros momentos, em outros lugares no Instagram, mas o Instagram vai perdendo, né? Que vai ficando lá para trás, vai ficando lá para o fundo. Eu achei legal trazer essa discussão para cá, para o YouTube, para te dar 10 motivos pelos quais você não deve se matricular num cursinho presencial em 2026 para estudar para o seu vestibular, tá? Vou falar então desses 10 motivos. Eu, hoje, se fosse vestibulanda, não faria cursinho presencial de jeito nenhum e eu não recomendo para absolutamente ninguém fazer cursinho presencial, tá? É claro que eu não estou falando de escola, terceiro ensino médio, você não tem como fugir, mas muitos alunos, que principalmente os que prestam curso de alta concorrência ou os que não acordam, né, durante o ensino médio e não estudam direito e aí precisam de mais um ano, acabam se matriculando em cursinhos. E estudar de maneira online, com cursos de professores online, é a melhor maneira, tá? Inclusive, eu não estou falando aqui das plataformas que têm todas as disciplinas. Eu sugiro que você pesquise por disciplina os melhores professores de cada disciplina. E vai fazer o seu curso de matemática ou de exatas, o seu curso de redação, o seu curso de biologia, o seu curso de ciências humanas, né? Tem uns que são juntos, história, geografia, sociologia, filosofia, tem uns que são só de história, Então, pesquise as oportunidades do mercado e para a literatura, a melhor opção que você tem é o método Bisturi, né? Não existe curso como o meu no mercado. Eu leio em voz alta para você todas as obras do vestibular da Unicamp, da FUVEST, e já vou lendo e vou te explicando. Não, ninguém faz isso no mercado, né? Então, o método Bisturi, se você não conhece, clica aqui embaixo para conhecer. Agora, em fevereiro, depois do carnaval, a gente vai abrir turmas novas, né? Mas, enfim, pesquise, conheça, tá? Fazer cursinho presencial em 2026 é uma burrada. É seguir um jeito antigo e que não funciona mais. Então, aqui vão as minhas 10 razões para você não fazer cursinho presencial em 2026, conselho de amiga e de pessoa que já trabalhou em cursinho. Então, o que eu estou te falando é a dica de ouro de quem viu o bagulho por dentro. A primeira razão é: você não pode escolher os seus professores. Quando você se matricula num cursinho, você tem que lidar com os professores que estão lá. E às vezes, alguns professores são bons e outros não são. Às vezes, você tem metade dos professores maravilhosos, ou mais da metade, mas tem um ou outro ali que você não gosta da aula, você não entende, ele tem a didática ruim, ou ele, sei lá, faz piada preconceituosa, ou ele é meio parado no tempo, né? E aí você não pode escolher. Você precisa assistir aquela aula, porque você precisa estudar aquela disciplina e você não gosta daquele professor. Ou você não gosta da metade dos professores. Quando você faz um curso online, você escolhe com quem você quer ter aula. Os professores que têm uma didática que mais te encanta, os professores com os quais você mais se identifica. Tem um cardápio gigantesco, professor homem, professor mulher, mais velho, mais jovem, mais experiente, mais antenado. Tem de todo tipo um cardápio gigantesco para você montar o seu Dream Team, a sua equipe dos sonhos dos melhores professores que estão no online. Então, esse é o primeiro motivo. No cursinho presencial, você tem que lidar com os professores que estão ali. Você não pode escolher.
O segundo motivo é o tempo é contadinho no cursinho presencial. E aqui vem de novo uma dica de insider, né? Porque eu já estive lá. 2 aulas de literatura por semana, não dá nem para começar. 2 aulas de história. Nossa, coitado do professor de história, tem um monte de coisa para falar. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Ele tem que cumprir aquela agenda, tem um calendário, tem um cronograma. Dia tal tem que entrar na apostila 2, tem que ter terminado. Você não pode atrasar muito. Então você tem que fazer caber. O que acontece? Você, como professor, espreme o conteúdo, passa batido por várias coisas, muitas vezes vai correndo. Isso piora se você faz os tais dos semi-intensivos, né? Ou o semi-extensivo, ou os intensivões, que os caras abrem matrícula em agosto. É absurdo, assim, é impossível, né? Mesmo os extensivos, mesmo esses que começam agora, depois do carnaval, não dá tempo, cara. É muito conteúdo em muitas disciplinas que precisa ser condensado. O professor acaba correndo com a disciplina, deixa de falar um monte de coisa, a aula fica confusa, você não consegue acompanhar. Em outros casos, tem professores que têm um monte de aula que ele não precisava, daí ele começa a encher linguiça, fala da vida, contar piada, né? Quando você escolhe um curso online, o professor tem exatamente o tempo que ele precisa para dar aquela disciplina. Por exemplo, tem cursos do Método Bisturi, obras, né? Que a gente faz em 5 horas. Eu não preciso mais que isso, mas eu preciso disso. Para ler o livro inteiro e te explicar tudo. Tem curso do Bisturi que tem 12, 14 horas. Por quê? Porque o livro é denso. Eu preciso explicar aquilo com detalhe para você, né? Então eu não vou ficar nem enrolando, mas também não vou fazer nada correndo. Com 2 aulas por semana, não dá para fazer quase nada no cursinho. É muito pouca coisa. Então, ouça o conselho de uma pessoa que já esteve em cursinho e sabe como que é a pressão. Tem que entrar dia tal, tem que entrar na apostila 3, dia tal, tem que começar a revisão. Eu lembro o barroco, eu tinha 2 aulas em apostila, 2 aulas de 50 minutos para falar de barroco, no noturno 2 aulas de 45 minutos. Amor, eu preciso de no mínimo 6 aulas para falar de barroco. Como que você faz isso em 2 aulas? Não faz. Corta, reduz o negócio à lista de características, um negócio só o que é essencial e que não faz com que você entenda de fato aquele conteúdo. Então, quando você estuda no online, você não tem esse tempo contadinho. O professor usa o tempo que ele precisa usar para aquela disciplina, nem mais, nem menos. Terceiro motivo, você é obrigado a ter aulas de que talvez você não precisaria, sabe? Às vezes, sei lá, você não precisa de 5 aulas de física por semana, porque o curso que você vai prestar, física não é prioritário. Você precisa ter uma noção de física, mas você não precisa ter aquelas 5 aulas. Ou, sei lá, você não precisa de 3 aulas de geografia, porque você vai prestar um curso que não exige tanto esse conhecimento. Mas você não pode escolher. Você tem que estar lá. Aí você fala, muitos alunos fazem isso em cursinho, né? Ah, essa aula eu não quero assistir, aí vai para a sala de estudos. Aí vai para a sala de estudos estudar o que de fato precisa. Só que aí, sei lá, 50 minutos depois, você tem que voltar, porque aí sim tem uma aula que você precisa. Às vezes, nesses 50 minutos, até você sair, tomar uma água, fazer um xixi, abrir, começar a estudar, quando você começa a engrenar no estudo, já tem que parar, porque tem que voltar para outra aula. Então, você é obrigado a acompanhar uma grade horária de aulas que não te interessam. E mesmo se você sai para fazer o seu estudo, você tem um período ali de tempo que não é determinado por você, que daí você tem que parar e voltar. E aí, sei lá, você sai da aula de física e você vai para lá para estudar, sei lá, geografia, e de repente você volta e tem outra. É muito mais confuso. Eu sei que hoje tem uns cursinhos que vêm com essa ilusão de que você monta a sua grade dependendo do que você quer, mas aí a gente cai nas outras razões, né? Você não está escolhendo esses professores, às vezes eles não são bons, não batem com o seu santo, né? Ou não são bons mesmo, gente. Eu conheci na minha vida muito professor bom, dei aula com muita gente boa, mas tem muita gente que é ruim também, né? Ou também, você vai lá para a aula, você monta, mas assim, poxa, mas só tem, sei lá, só tem 2 aulas de redação? Nossa, mas eu precisava de muito mais aula de redação. Não tem como. Então, essa ilusão que eles te dão de que você monta a sua grade de acordo com as aulas que você precisa, pelo tempo que você. Pelas disciplinas que são obrigatórias e prioridade para você, é mentira, porque você tem uma liberdade até a página 2, né? Você fala, cara, eu vou prestar letras. Eu preciso de muito mais aula de redação, quero muito mais aula de literatura. Não tem, o que eles têm para te oferecer aí são 2 aulas de literatura por semana. Você pode pôr ou não pôr. Mas se eu quiser pôr e se eu quiser aumentar, não tem. Ah, tem o plantão. Plantão não é aula para começo de conversa, né? Então, você é obrigado a seguir uma grade e você não tem nenhuma flexibilidade com essa grade.
Quarto ponto, estudar em cursinho presencial não é confortável. A sua casa é muito melhor. Cursinhos geralmente tem aquela cadeira dura que você fica o dia inteiro ou o período inteiro sentado ali, com aquele negocinho de cadeira de braço, que você fica aqui, que ou é o caderno ou é a apostila, não dá para você abrir os dois, não dá para você abrir seu estojo, sua régua, seus marca-textos para grifar, para fazer anotação, é tudo empilhado, né, naquele espaço minúsculo, porque eles vão botar um monte de cadeira, porque quanto mais aluno para assistir aquela aula, mais dinheiro para eles, né? Ao invés de abrir duas turmas menores, porque ele tem que pagar o professor duas vezes. Se ele bota todo mundo numa sala gigante de 180 alunos, ele paga o professor uma vez só. E aí enche de cadeira daquela merda que você vai ficar com dor nas costas, você vai ficar com dor no joelho, você vai ficar com dor no pescoço, nos ombros, tudo amontoado ali sem espaço, né? Sendo que na sua casa você pode estudar muito melhor. Se você tem uma mesa, mesmo se você não tem a sua mesa, a sua escrivaninha, a mesa da sala, a mesa da cozinha, você pode espalhar o seu material, abrir um mapa mental, abrir a apostila, abrir um livro, tá o computador na frente para fazer uma pesquisa, tem um dicionário à mão, bota o arsenal das suas marca-textos, dos seus materiais, espaço, e o seu corpo muito mais confortável, né? Com uma iluminação adequada, sentado numa cadeira confortável. Se você, ai, não, mas na minha casa não tem onde estudar, ou não fica ninguém, eu não posso ficar sozinho. Eu não consigo imaginar muito essa situação de um aluno aí, 17, 18 anos. Geralmente, a maioria dos pais já tem confiança de deixar a pessoa sozinha em casa, principalmente se você mostra para eles que você vai, de fato, estudar, você, né, é um bom filho, enfim. Mas às vezes é bagunça, ou tem gente que trabalha em casa, ou tem muita gente em casa, mas uma biblioteca para a qual você possa ir, pública, né? Uma sala de estudos ou algum outro lugar, sempre vai ser mais confortável do que aquela sala do cursinho com aquela cadeira bamba, às vezes, fazendo barulho quando mexe, estofado caindo, prego na bunda e aquele negócio minúsculo para você escrever ali, que é um suportezinho que não serve para nada. Então, estudar no conforto da sua casa é 1000 vezes melhor. Quinto motivo, as apostilas dos cursinhos que eles te vendem por um preço exorbitantemente caro, muitas vezes elas são inúteis. Posso dizer pelo que já vi na minha vida. Muitas vezes esse material é atualizado, sei lá, a cada 4 anos, tá? Não contemplam, esse material não contempla os exercícios mais recentes de vestibular. Eles enchem, nossa apostila tem 500 mil exercícios. Isso te engana, porque muitos desses exercícios estão ultrapassados, não representam mais o perfil da prova. São exercícios de conteúdos que não caem mais, mas eles estão ali para encher linguiça e te seduzir. Nossa, quanto exercício! Vamos ser sinceros, quantos exercícios de fato você consegue fazer com propriedade, né? No seu tempo de estudo que você tem para estudar, quantos exercícios daqui? Aí te dá a sensação de frustração, porque você não consegue terminar a apostila, porque você não consegue fazer todos os exercícios, aí você se sente mal, porque você não está conseguindo fazer tudo. Então, são apostilas. Muitas vezes o livro-texto é péssimo, tem muito erro de português, tá? É um material desatualizado, custa caro atualizar a apostila. Eles dificilmente atualizam a apostila todo ano. No máximo, se tem a apostila, que é o livro-texto, e a apostila de exercícios, né? Eles atualizam a de exercício, mas a do livro-texto, às vezes, está lá há muito tempo. Em disciplinas, principalmente de humanas, né? Sempre tem coisa nova acontecendo para ser colocada. Na disciplina de biologia também tem várias maneiras mais modernas, mais interessantes de discutir aquele assunto. Às vezes você está usando a apostila que foi escrita, sei lá, cara, em 2015, em 2020, de 20 para 26 tem muita coisa que mudou, né? Os professores nos cursos online, de maneira geral, trabalham com material mais atualizado, né? Os cursinhos fica caro, porque eles precisam pagar para as pessoas atualizarem esse material e imprimir na gráfica sai caro. E esse custo é todo repassado para você, meu amor. Não pensa que é o dono do cursinho que vai sair do bolso dele esse dinheiro. Esse custo é repassado para você. Você comprar aquela apostila gigantesca, pesada, que você vai ter que carregar para casa, para o cursinho, para casa, cheia de exercícios muitas vezes inúteis. Eu tenho aqui umas opiniões minhas do porquê que fazer exercício demais em literatura, principalmente, é um grande erro, né? Posso, se você quer saber mais sobre isso, comenta aqui para mim que eu posso falar melhor sobre isso, né? Acho que eu não coloquei um vídeo especialmente sobre isso. Mas, enfim, é a sedução da apostila maravilhosa e gigantesca, que muitas vezes é um trambolho inútil, caro pra caralho e que não tem atualização. Eu me lembro que uma vez eu trabalhei num cursinho e a coordenação ali do cursinho, né,
pediu para a gente selecionar algumas questões para atualizar. Vamos atualizar, porque os exercícios estão muito antigos. Tá, só que como que nós vamos atualizar? Não era a gente fazer questão, porque fazer questão, elaborar uma questão do zero é um processo que precisa pagar muito bem. E os cursinhos, eles não querem gastar dinheiro com isso. Seria o ideal. Eles pagarem os professores para, de fato, elaborar a questão. Só que pagar por questão é super caro, porque o trampo que você precisa para, de fato, montar uma questão, eles não querem pagar. Então, a gente fez assim, eles pagaram lá aquele Super Pro, o Super Professor, que é um banco de questões, e a gente escolhia questões daquele banco. É muito mais barato você pagar uma hora aula para o professor escolher algumas questões do banco que você paga, do que pagar o professor para, de fato, elaborar uma questão inédita dentro do perfil da prova que tem a ver com os últimos anos de prova, ou tem equipes que fazem isso, né? Pagar uma empresa que faça isso. É muito caro. Ah, mas, poxa, mas valeria muito a pena para o aluno. Valeria muito a pena para o aluno, mas eles não estão interessados nisso. Então, apostilas de cursinho são um dos maiores chamarizes. Vocês vão que nem tonto atrás disso e não vale a pena. O sexto motivo pelo qual você não deve fazer cursinho presencial em 2026 é que no cursinho presencial você é obrigado a seguir um horário. E muitas vezes pode não ser o melhor para você. Você é obrigado a estar lá às 7 horas da manhã, que é quando começa a aula. Às vezes você é uma pessoa que gosta de acordar 4h30 e começar a estudar 5 da manhã. Às vezes você é uma pessoa que estudaria muito melhor começando às 9. Você está mais acordado, mais bem disposto, dormiu bem, você tem costume de dormir mais tarde. Às 9 da manhã você está tinindo, às 7 da manhã você está dormindo. Não tem escolha, né? Ou então é à tarde, depois do almoço, a aula começa a 1h, 1h30, você está morrendo de sono. Ou é à noite, né? Não tem uma opção. E quando você estuda sozinho, você é dono do seu tempo, né? Você decide o melhor horário todos os dias, ou se não é todos os dias, né? Hoje eu vou estudar de manhã, amanhã eu vou estudar, vou começar a estudar depois do almoço, outro dia eu vou estudar à noite, esse dia eu vou estudar de manhã de novo. Aqui não, aqui você tem que seguir aquele horário. É das 7 a 1 todo dia, você tá ali. 20 minutos de intervalo. Às vezes você precisava de mais para uma pausa, às vezes você precisa cagar. E só para cagar você levou 15 minutos. Aí não dá tempo de comer alguma coisa porque tem que voltar para a aula, né? Às vezes o seu cérebro está super cansado, foi uma aula difícil, você precisava de uma pausa de meia hora para dar uma volta, né? Dar uma volta no quarteirão, pegar o cachorro, aproveita, já leva para caminhar, né? Não, 20 minutinhos, toca o sinal, você tem que voltar para a sala. Então, o seu horário é determinado por outras pessoas. De novo, gente, antes da pandemia, a gente cumpria isso porque a gente era obrigado a cumprir isso, a gente não tinha alternativa. Agora a gente tem. Você estudando em casa, você estuda no horário que é melhor para você. Você nunca ouviu falar disso? Tem tanta gente que trabalha melhor de manhã bem cedo. Tem gente que funciona melhor à tarde. É difícil, mas tem. Tem gente que funciona melhor à noite. Tem gente que adora à noite, é quando tá tudo quieto, a casa tá tranquila. Eu viro a madrugada estudando e durante a manhã eu durmo. Tem gente que funciona assim. No cursinho você não pode escolher. No cursinho presencial, você é obrigado a seguir aquele horário. Sétimo motivo para não entrar nessa furada de cursinho presencial. Se você tem um imprevisto, e imprevistos acontecem, você perde a aula. Aí você tá fudido, porque você tem que correr atrás depois que você perdeu. Lembrando que como os professores estão aqui, ó, tá saindo barulho direito não. Lembrando que como você tá aqui, ó, para o professor tá aqui para cumprir a carga, né? Aquela, às vezes uma aula que você perde, puta que eu pariu, é um monte de conteúdo, né? Às vezes você tem que ir a um médico. E aí você tem que faltar da aula. E aí você perde a aula. É você que tem que depois ainda ir atrás, recuperar essa aula, né? Pedir coisa emprestada dos outros e confiar na interpretação que o seu colega fez da aula, que ele pode estar errado, pedir anotação que ele pode ter anotado coisa errada, ou ir no plantão, e o plantonista não é geralmente o professor, então não é a mesma coisa. Às vezes você acordou mal naquele dia, você está doente, e aí você não vai, e você perde aquelas aulas. Às vezes, sei lá, você estuda, faz cursinho de manhã, você perde 6 aulas. São 6 aulas que você vai ter que repor depois. Se você estuda no presencial, geralmente a maioria das aulas do presencial, as aulas são gravadas. Então você vê em outro momento. Poxa, eu tenho médico hoje. Você não está perdendo, porque aí em outro você remaneja, você é dono do seu tempo, lembra? Você remaneja em outro momento do seu dia, você consegue assistir aquela aula. Às vezes tem uma live ou outra, né? Mas acontece isso também, cara. Às vezes você não está muito bem para levantar e ir para o cursinho. Mas em casa, para assistir aquela live, às vezes meio gripado, até vale a pena, né? É menos doloroso. Ou se você precisar perder, geralmente fica salvo, fica gravado. Você pode ver em outro momento. No cursinho, não.
Você faltou naquele momento que o professor estava na sala explicando aquilo, você perde tudo. Então, você não tem margem para imprevistos. O oitavo motivo pelo qual você não deveria fazer cursinho presencial em 2026 é a coisa do é uma razão que as pessoas usam para falar que é uma vantagem do presencial, que é a interação, né? Na verdade, isso é um problema. E esse é mais um motivo para você não fazer matrícula no cursinho presencial. As pessoas falam, ai, nada como olho no olho, a interação. Em escola, isso é uma coisa, em cursinho é outra coisa, né? Porque durante a pandemia nós ficamos muito isolados, então sentimos muita falta dessa interação. E esse foi um dos maiores argumentos que os donos de cursinho usaram para te puxar de volta. Porque deixa eu te contar, os donos de cursinho ficaram desesperados com a pandemia, com a volta da pandemia e a proliferação de cursos online. Porque quem pensa um pouquinho fala, mano, eu não vou dar meu dinheiro para cursinho presencial, eu vou usar esse dinheiro para fazer os cursos dos professores online, né? Os caras ficaram desesperados e começaram a fazer algumas modificações, mas tem modificações que eles não conseguem fazer, porque é a natureza do negócio deles. Então, eles usavam esse argumento. Nada como olho no olho, venha para cá, você tem interação, tem amigos e tudo mais. Esse é justamente um motivo pelo qual você deve se afastar do presencial, porque esse social é uma coisa que te atrapalha. É muito mais fácil estudar sozinho, mais fácil de você se concentrar. Você está lá na sala e às vezes alguém faz uma pergunta que você não precisava ouvir, você já entendeu aquilo. Aí o professor volta, vai explicar tudo de novo. Você fala, eu já entendi, não precisava disso. Às vezes tem os colegas idiota na sala que fica fazendo brincadeirinha, que fica atrapalhando, perdendo tempo. As meninas de fofoca conversando, os meninos também, que os meninos, aquele subwoofer, ele acha que ele tá falando baixinho, né? Gente conversando que te atrapalha, e até os amigos no cursinho te atrapalham. Esse social, é a mina que manda um bilhetinho, a pessoa que manda um WhatsApp, ai, vamos pro bar, a sua amiga que fala, ai, no intervalo, vamos comigo ali que eu preciso comprar um negócio, aí você chega atrasado, você não queria ir, você sabe que vai atrasar, não vai dar tempo. Aí você chega atrasado, perde o começo da aula, ou a pessoa que te convence a matar essa aula porque ela não quer assistir, né? É uma distração. Aquele boy bonitinho, aquela mina gatinha, é uma distração para você no momento em que não é para isso. Deixa o social para os momentos de social que você precisa. Você vai estar estudando sozinho em casa, concentrado, e você precisa ter momentos de social. Ir para festas, ir para o cinema, para academia, sair com os amigos, mas deixa o social para esses momentos. O momento de estudo não é para cursinho. Você que quer estudar sério, o social é uma distração e no presencial você não consegue se livrar dele. Então, esse é mais um motivo pelo qual você estuda muito melhor online em casa, sozinho, do que com toda essa distração do social que a galera quer te convencer de que é uma coisa boa, mas na verdade não é. O nono motivo, que é deveria ter sido um dos primeiros aqui, porque ele é óbvio, né? Você não perde tempo e dinheiro com deslocamento. A não ser que você more do lado do cursinho, e mesmo você morar do lado do cursinho, tem todos esses outros motivos aqui que eu já te dei para você não ir para lá, né? Geralmente você vai perder tempo e gastar dinheiro para ir para o cursinho. Se você vai a pé, se você vai de busão, se a sua mãe tem que te levar, se você vai de Uber, sei lá, você leva tempo. Vamos supor que você leve meia hora para ir para o cursinho, meia hora para voltar do cursinho. Essa uma hora é um tempo perdido na sua vida que se converteria na sua casa em uma hora de estudo. Percebe? Sem contar, como eu disse, o dinheiro. É passagem de busão, é Uber, é perua, tem gente que vai de perua, ou é a própria mãe que tem que levar e tem gasolina nisso tudo, né? Então, mãe, pai, sei lá, irmão, ou carona que você divide, alguém tá pagando esse deslocamento, essa trajetória, né? E o tempo, principalmente. Meia hora aqui, que é mais ou menos a média, até porque os cursinhos começam na hora dos colégios. E ali, geralmente, perto, né, nos entornos, fica um trânsito do caralho, porque tá todo mundo chegando. Então, dificilmente você chega no cursinho em menos tempo do que isso, porque é um horário, filha da puta, que tem trânsito, que tá todo mundo na rua. O horário de entrada de escola é o caos, né? Por isso que as escolas começam às 7, 7 e meia, e o trabalho dos adultos começa às 8 ou 9 horas, porque destrava um pouco a rua. Anda pela rua às 10 da manhã, é uma maravilha. Tem só os velhos aposentados indo fazer uma fezinha na lotérica, né? Mas, enfim, o tempo de deslocamento e o dinheiro é uma coisa que, estando em casa, você economiza, né? Antes de falar o 10º motivo, eu vou dar um bônus aqui, né? Que é roupa. Eu digo isso por mim. Não sei se tem meninos que são vaidosos assim também,
ou se tem meninas que não são, mas eu, é assim, que roupa eu vou hoje? Tem essa preocupação ainda, sabe? Que você tem que acordar, pentear o cabelo, dar um jeito na cara, escolher que roupa eu vou e que roupa vai ser confortável para ficar naquela porra daquela cadeira dura, né? Dá para cruzar a perna, não dá. Meu amor, vou te dizer, em casa, quando eu estou trabalhando em casa, eu faço muita coisa em casa, porque eu gravo os meus cursos em casa, todas as coisas do doutorado, que não são a pesquisa de campo, eu estou fazendo em casa. Eu adoro, eu tô de roupa aqui agora, eu passei esse bagulho na cara para gravar o vídeo, porque em casa eu tô de cabelo preso, nem brinco eu tô usando, eu tô de pijama, com a minha coquinha zero, chinelinho, na paz e no conforto de Deus. Quando o meu corpo tá confortável, a minha mente se concentra no que eu preciso fazer. Você tá lá no cursinho tentando prestar atenção, o seu corpo tá gritando assim, essa coluna tá doendo. Você está dividindo a sua atenção, né? E a coisa da roupa é isso, né? A roupa que vai te deixar confortável, você tem que pensar que roupa que você vai pôr para ir, né? Ah, hoje eu preciso lavar o cabelo, porque meu cabelo tá cagado, amanhã eu vou no cursinho. De novo, tem gente que não liga para isso, por isso que eu não pus isso como um dos 10 motivos. Esse é um plus que eu tô colocando aqui, tá? O 10º motivo, e óbvio que aí eu vou puxar uma sardinha pro meu lado, mas você deveria pensar nisso, é que quando, ao invés de ir para o cursinho presencial, você escolhe comprar os cursos online diretamente dos professores, você está contribuindo financeiramente diretamente para esses professores e não enriquecendo o dono do cursinho. O dono do cursinho vai pegar sua mensalidade, vai tirar os custos que ele tem, né? E vai repassar uma parte mísera, ínfima para os professores. Eu ganho, obviamente, e todos os professores que têm curso online, eu ganho muito mais do que eu ganhava dando aula em cursinho, com todas as vantagens que eu tenho de poder levar o meu tempo sem ter que correr, fazer do meu jeito, com o método que eu acredito. Eu não tenho pressão para acabar a apostila bosta em X tempo, né? Então, você ajuda financeiramente diretamente os professores, ao invés de estar enriquecendo o dono do cursinho, que às vezes nem está preocupado com a educação. Ele está preocupado com o bolso dele. Se ele tivesse preocupado com a educação, ele pagava os professores para fazer uns exercícios bons para botar nessa apostila bosta, né? Então, você contribui e valoriza diretamente o trabalho do professor. Porra, aquele professor que você curtiu, que você escolheu, lembra? Você acha ele bom? Você curte o trabalho dele? Você respeita o trabalho dele? Você admira? Você fala, caralho, que massa, prepara aula massa, olha que legal isso que ele faz. Quando você compra o curso dele, você está contribuindo diretamente para que ele pague as contas dele, ao invés de encher o bolso do dono do cursinho que vai trocar de carro no fim de todo o ano e pagar uma parte menor para os professores, né? E óbvio que eu ia puxar a sardinha para o meu lado, mas é algo que talvez os alunos não pensam, né? Esse seu dinheiro, que às vezes não é seu, às vezes é seu. Tem aluno que paga os próprios estudos, mas às vezes é do pai. Mas qual é o fim que eu estou dando para esse dinheiro, sabe? Quem que vai receber esse dinheiro? É o profissional, o professor que prepara a aula e que merece, ou é alguém que vai se beneficiar disso e passar uma pequena parte para os professores? Então, esse é um outro motivo. Se você tem essa consciência, você valoriza diretamente o trabalho dos professores. Tem um outro plus aqui, que eu gosto de dizer, eu falei os 10 motivos, dei um plus, tem um outro, que é uma reclamação que os alunos têm, né? Ai, mas eu não tenho disciplina. Pois, meu amor, chegou a hora, passou da hora de você começar a ter. Estudar sozinho em cursos online te ajuda a ter autogestão, autogerenciamento, autodisciplina, que são qualidades que você vai precisar na universidade. Não adianta nada você estar lá no cursinho, em que tudo é mastigadinho, tem horário, agora é matemática, agora acabou matemática, vem geografia, agora 20 minutinhos, vai lá, faz xixi, come, 20 minutinhos, acabou, volta para cá, agora tem isso. Quando você entra na faculdade, amor, se você está acostumado com essa coisa mastigadinha, você entra numa faculdade boa, né? Numa universidade boa. Você tá fudido! Fudido, porque você vai ter que ter disciplina. O professor vai te dar um trabalho de um dia para o outro, ele não vai querer saber se você tem prova da outra disciplina. Foda-se, vida adulta, welcome, né? Então, essas habilidades de estudo autônomo, de desenvolver disciplina, de fazer um cronograma, de fazer um planejamento, tem muito material na internet te ajudando, aqui no YouTube mesmo, te ajudando a como organizar os seus estudos, como planejar os seus estudos, né? Esse autogerenciamento, essa autodisciplina, que você desenvolve estudando sozinho e não desenvolve no cursinho presencial, são habilidades essenciais das quais você vai precisar quando você entrar na faculdade. Senão, você vai ser a criançona da faculdade, completamente perdida. Então, além desses motivos que eu dei, tem esse plus de você conseguir desenvolver o estudo autônomo, que é uma habilidade, como eu disse, que na sua vida acadêmica vai fazer muita falta.
Eu digo isso com a boca cheia. Todos esses motivos, de fato, são muito reais. São coisas que eu vi acontecer na prática e são coisas em que eu, de fato, acredito, né? Seriam as minhas razões se eu fosse fazer um cursinho amanhã. Eu jamais faria cursinho presencial. Você aí que faz cursinho presencial, eu repensaria, né? E você que ainda não decidiu, tá aqui no começo do ano, não sei se faz cursinho presencial, se não faz, repensa, tá? Repensa, coloca tudo isso na ponta do lápis até. Ai, mas, professora, sabe o que às vezes sai mais caro fazer os cursos, porque também tem isso. Ah, eu vou assinar essa plataforma aqui. Descomplica. Às vezes, você não consegue ter essa liberdade toda aqui que eu estou falando, de, por exemplo, poder escolher seus professores. Quando você compra uma plataforma que tem aulas de todos os cursos, você também não consegue escolher seus professores, né? As aulas muitas vezes também são contadas, então tem várias dessas razões que eu falei aqui que não se aplicam. O ideal é você conseguir escolher os cursos que você quer e comprar separadamente. Ah, professora, mas às vezes fica muito caro. Pesquise e põe na ponta do lápis o que você gasta com cursinho presencial, a matrícula, mensalidade, muitas vezes o material que é pago à parte, o que você gasta com o deslocamento para ir e para voltar, o que você gasta com comida, né? Porque tem gente que come lá ou leva comida, enfim, se você está na sua casa é outra coisa. Coloca tudo isso junto e faz a conta. Se mesmo assim, para a sua situação ainda for difícil, tem muito material bom e de graça no YouTube. O que eu faço? Não tem. Mas, da matemática, você encontra muita coisa aqui, por exemplo, sabe? Aulas básicas, aulas por física, química, tem muitos canais aqui no YouTube que podem te suprir. Então, por exemplo, poxa, eu ia gastar 3.000 por... Nossa, não consigo nem imaginar 3.000 por mês de mensalidade. Você sabe o que dá para fazer com 3.000 por mês? Por mês! O método bisturi a gente vai soltar agora, mas FUVEST mais Unicamp fica em torno de R$ 100 por mês. 18 livros por mês, né? Tem gente que gasta R$ 1.000 com cursinho por mês, R$ 3.000 com cursinho por mês. Bota na ponta do lápis, pega os cursos que você mais gostaria de fazer de cada disciplina, pesquisa quem dá matemática, vamos ver, conheça esses professores, veja quais são esses cursos e coloca ali quanto você gastaria por mês. Puxa, não posso, seria o meu dream team, seria o meu sonho fazer todos esses cursos, mas eu não tenho condições financeiras. Veja o que você pode substituir por coisas que você encontra na internet agora, nesse primeiro momento, né? E faça aqueles que são muito diferentes, que são essenciais, tipo o bisturi, que não tem outro no mercado, né? Escolha os seus cursos e faça. Eu te garanto que os seus resultados vão ser melhores. Cursinho presencial é uma coisa do passado e os donos de cursinho ao redor do Brasil estão desesperados querendo te convencer de que isso ainda é uma boa ideia, mas não é. E eu tô aqui para te dizer isso. Quero saber sua opinião. Que chovam os comentários, que chova o chororô. E me conta aqui também o que mais sobre esse mundo de cursinho, de estudo, de vestibular, de literatura para vestibular você quer saber, porque eu estou fazendo aqui esses conteúdos, né? Tem as resenhas dos livros que eu estou lendo que não são do vestibular, tem o meu conteúdo de vestibular, que eu sigo fazendo, tem o conteúdo de Agatha Christie, porque tem o meu clube, meu clube de leitura 1 ano com Agatha Christie, tem toda a informação aqui embaixo, e tem comentários genéricos sobre literatura, leitura de modo geral, mas o conteúdo do vestibular sempre continua tendo. Você que está aqui porque é vestibulando, se não me segue, já passa a me seguir para não perder e deixa aqui para mim que tipo de vídeo sobre esse assunto você quer que eu faça. Falou? Pensa, pese os prós e os contras e separar de fato para pensar, sem preguiça, você vai ver que não compensa não fazer cursinho presencial, tá? Um beijo, obrigada, bons estudos e até a próxima.